Deus de coração. Viva intensamente assim, até no céu morar, enfim. Aleluia, Bom dia, família, bom dia, irmãos, irmãs e amigos que estão nos assistindo. Nós somos a Igreja de Cristo Internacional do Rio de Janeiro e eu gostaria de desejar um muito bem-vindo a todos vocês. Para começar essa manhã, para começar o nosso culto, eu queria ler uma escritura para que a gente refletisse, que fica lá em Romanos capítulo 8, versículo 28 e 29. Diz bem assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E essa escritura aqui diz que Deus, em todos os momentos, Ele está trabalhando para que aqueles que o amam, aqueles que seguem a Ele, aqueles que têm um relacionamento profundo com Ele, para que todas as coisas cooperem para o bem dessas pessoas. E muitas vezes, em tempos como esse que a gente está vivendo, de pandemia, de isolamento social, é fácil a gente olhar para as circunstâncias e pensar: nada de bom está acontecendo com a minha vida. Eu e minha família estamos passando por dificuldades financeiras, dificuldades na área de saúde, e é tão fácil a gente se encher dessas coisas e ficar desanimado por causa disso. Mas eu queria lembrar que a Escritura diz que Deus, em todos os momentos, está trabalhando para o nosso bem. E a chave para entender isso, na verdade, é entender que o que a Escritura fala, ela não fala sobre uma prosperidade material ou financeira, ela não fala sobre uma prosperidade na área da saúde, para estarmos fortes ou saudáveis. Não, ela fala que Deus age para que todas as coisas nos conformem, nos transformem à imagem de Cristo, para que o nosso caráter seja parecido com o de Cristo, para que a nossa fé seja parecida com a de Cristo, para que o nosso relacionamento com o Pai seja parecido com o que Cristo tem com Ele. E isso muitas vezes acontece até nos momentos ruins. Isso não deixa que os momentos ruins aconteçam, mas nos momentos ruins Deus está trabalhando para que isso aconteça nas nossas vidas. E eu queria hoje encorajar e chamar você a olhar e a pensar nessas coisas. Hoje, como mundo, a gente já pode ver algumas coisas do tipo, apesar de tantas dificuldades, a dificuldade de restrição de muitos lugares, de acesso a pessoas. Nós temos visto as pessoas sido mais caridosas, mais generosas, se importando com o que realmente vale na vida. A gente, como igreja, também pode ver isso. Os nossos cultos, a gente tem crescido em mídias sociais, coisas que não fazíamos muito antes, e com tudo isso a gente tem crescido. Os nossos cultos têm tido uma assistência até maior do que os nossos cultos presenciais, e talvez você que está nos assistindo agora não poderia estar presencialmente conosco. Então, se você é uma dessas pessoas, até queria incentivar e pedir para você deixar um comentário no chat ou aí na aba de comentários, para a gente conhecer um pouco mais. E muitas coisas boas têm acontecido também na nossa vida através dessas coisas ruins. Particularmente, eu, como muitos de vocês sabem, eu estou noivo da Ariela e os nossos planos de casar seria final de julho agora, e estávamos planejando muita coisa, como seria a cerimônia, a recepção, a festa, enfim, e tudo isso também atrapalhou muito esses planos. E no início a gente ficou desanimado, a gente ficou pensando: poxa, e agora? Mas graças a Deus e com a ajuda das pessoas e de Deus, a gente conseguiu ver o que realmente mais importa, o que mais vale a pena, e de fato a gente vai casar em julho. Eu vou passar mais detalhes depois, vocês vão ficar sabendo. A gente vai fazer uma transmissão ao vivo do casamento, então vai ser ainda melhor, que muitas pessoas vão poder estar participando com a gente nesse momento. Não só não vai ter uma limitação de espaço, mas todo mundo vai poder participar. E é isso, a gente está tão animado por isso, mesmo nesse cenário agora. Então eu queria te encorajar a olhar o que Deus tem feito na sua vida, no seu caráter, e a buscar pensar nessas coisas e encher de esperança que Deus traz pra gente. Amém? Eu vou fazer uma oração agora e logo depois também a Penha vai conduzir a gente em outra oração.
Senhor meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito. Muito obrigado por quanto o Senhor tem nos sustentado, Pai, mesmo em meio a essas dificuldades, e o quanto o Senhor tem trabalhado no nosso coração, no nosso caráter, na nossa fé, mesmo em meio às dificuldades, Pai. Como os versículos a seguir desse capítulo falam, nenhuma dessas coisas é capaz de nos separar do Teu amor. O Senhor continua nos amando e fazendo com que a gente cresça em cada momento. Eu te peço que o Senhor nos ajude, Pai, a mim, a todos que estão assistindo, a todas as pessoas, a olhar além das dificuldades. São dificuldades verdadeiras que muitos têm enfrentado. Nós, como todas as pessoas, temos enfrentado tantas dificuldades, Pai, mas eu te peço que o Senhor nos ajude a olhar o que está além disso. Como o Senhor tem trabalhado na nossa fé, na fé das pessoas à nossa volta, e no mundo como um todo, através de tudo isso que está acontecendo. Muito obrigado pelo Teu cuidado e pelo Teu amor com a gente, que nunca acaba e nunca falha. Em nome de Cristo, eu oro e te agradeço. Amém. Amém, irmãos? Muito obrigado. Bom dia, irmãos. Muito obrigado, Gabriel, pelo bem-vindo. Agora nós vamos ter um tempo de oração por esse movimento que nós estamos vivendo tão sensível, tão difícil, para que Deus possa encher nossos corações de esperança. Amém? Então oremos. Senhor Deus e Pai, queremos primeiramente Te honrar, Pai. Honrar porque o Senhor é um Deus todo-poderoso, o Senhor é um Deus que nos ama, um Deus que Pai, que cuida de nós, Senhor. Obrigado, Senhor, por Jesus, que deu a sua vida por nós. E assim, Pai, nos deu o privilégio e a honra de receber o Teu Santo Espírito. Senhor Deus, queremos agora interceder pelos nossos governantes, Deus. Que o Senhor os capacite para tomar as melhores decisões para o nosso país, para os nossos estados, para os nossos municípios. Pai, também queremos interceder, Deus, pelos médicos que estão estudando essa doença, Pai, para que eles possam achar uma vacina, para que eles possam, Pai, encontrar a cura para essa doença e a proteção dessa doença, Senhor. Por favor, Deus. Rogamos também, Deus, pelas pessoas que estão doentes, que o Senhor possa curá-las, Senhor. Por favor, Deus. Rogamos pelos familiares que passam tanto sentimento de angústia, que eles possam colocar suas mentes no Senhor, a confiança no Senhor. Sabemos, Pai, que o Senhor sabe de todas as coisas. E oramos para que nesse momento, Pai, possamos aprender, Deus, mais de Ti. Eu oro para que seja um momento onde nós possamos olhar para o Senhor e ver quem Tu és verdadeiramente, Pai. Pai, apesar de tudo, de tantas coisas difíceis que tem acontecido, apesar de tantas coisas estar nos afetando tantas pessoas, Deus, sabemos também que tem acontecido tantas coisas boas, Deus. Obrigado pelo privilégio que temos de poder falar uns com os outros via virtual, Senhor, de forma virtual. Obrigado pelas reuniões, Deus, que temos feito, pelos bate-papos. Obrigado porque podemos ligar para os nossos amigos, Deus, e compartilhar dos nossos sofrimentos, das nossas alegrias, compartilhar o que podemos aprender com o Senhor na Tua Palavra. Pai, obrigado, Deus, porque os jovens têm se reunido pelo menos uma vez por semana para falar do Senhor, Pai. Obrigado que tantas pessoas têm se reunido, Deus, para falar de Ti. Obrigado pelas orações que temos feito. Obrigado, Senhor, porque podemos contar com amigos, Deus. Obrigado porque, como igreja, tantas pessoas têm sido ajudadas, Deus. Obrigado, Senhor. Pai, obrigado até no mundo que tantas pessoas também têm sido curadas. Pai, isso é tão especial, tão gratificante. Até aqui na nossa igreja, Pai, nossos irmãos que pegaram a Covid e agora estão curados, Senhor. Pai, que possamos, nesse tempo, de fato depender do Senhor, buscar o Senhor,
olhar, colocar nossas mentes em Ti, Pai. Mas que possamos também ver as coisas boas que o Senhor tem feito, Pai. Pai, muito, muito obrigado. Obrigado pelo Teu amor, Senhor. O Teu amor que é expressado por meio de Jesus. Obrigado, Senhor, por meio da Tua palavra. Obrigado porque temos a Tua palavra que nos orienta, que nos ajuda nesse momento que temos vivido. E que a nossa oração, Pai, que muitas pessoas possam buscar o Senhor, possam se sensibilizar diante de Ti, Deus, e buscar Te conhecer muito mais. Muito obrigado, Deus. E é por meio de Jesus que nós oramos agradecidos. Amém. Amém, irmãos. Muito obrigado. Vamos continuar nosso culto agora. Agora é o momento das nossas ofertas com o Cláudio. Bom dia, pessoal. Esse é o momento do nosso culto que separamos para adorar a Deus com as nossas ofertas. Eu gostaria de ler para vocês alguns versículos de 1 Crônicas 29. A Bíblia diz assim, a partir do verso 3: Mas além de todos os preparativos que fiz para o templo, dei também prata e ouro que me pertencem, pois amo o templo do meu Deus. Dei mais de 100 toneladas do mais puro ouro e 240 toneladas de prata pura para revestir as paredes do templo e para todos os objetos que os artesãos vão fazer. Agora, quem está disposto a dar ofertas ao Senhor Deus por vontade própria? Então, os chefes dos grupos de famílias, as autoridades das tribos, os oficiais do exército e os administradores das propriedades do rei deram de livre vontade para a obra do templo o seguinte: mais de 170 toneladas de ouro, 10.000 barras de ouro, 340 toneladas de prata, 615 toneladas de bronze e 3.420 toneladas de ferro. Aqueles que tinham pedras preciosas deram essas pedras para o tesouro do templo, que era administrado por Jeiel, do grupo de famílias levitas de Gerson. O povo deu de boa vontade ofertas a Deus, o Senhor, e eles ficaram alegres porque havia sido dado tanto. O rei Davi também ficou muito feliz. Bom, se nós olharmos todo o desenrolar dessa história, vamos perceber que Deus tinha dado a Salomão, e não a Davi, a responsabilidade e a honra da construção do templo de Jerusalém. Ainda que Davi quisesse muito fazê-lo, Deus não permitiu que fosse ele o construtor do templo, sim o seu filho Salomão. E Davi não desobedeceu a Deus em nenhum momento em relação a isso. Mas a Bíblia nos mostra aqui que mesmo sem ter essa responsabilidade, Davi se envolveu completamente nessa missão. Ele preparou tudo. E nos versos que acabamos de ler, ele faz um levantamento de oferta absurdo para a construção do templo de Jerusalém. Primeiro ele oferece toneladas de ouro, prata e outros materiais do seu próprio tesouro. Depois ele convida e dá oportunidades a todos os demais, a todas as demais pessoas do reino a também participarem dessa honra. E a Bíblia demonstra que o próprio povo participou também. Tanto o povo quanto Davi fizeram isso de livre e espontânea vontade, de boa vontade, por amor a Deus e por amor ao templo de Deus. No final do verso 9, a Bíblia diz que eles ficaram alegres porque havia sido arrecadado tanto. Bom, irmãos, eu não entendo, não acredito que a igreja nos tempos atuais vá arrecadar um valor astronômico como esse aqui, mesmo porque estamos em tempos diferentes, mas o convite sempre foi o mesmo, continua sendo o mesmo. Quem está disposto a dar de livre, espontânea vontade e com alegria ofertas a Deus. Sabe, temos vivido, como todos sabem, momentos tensos
no que diz respeito à economia do nosso país. Não sabemos como será o dia de amanhã. A tendência é que a economia financeira de muitas famílias seja abalada, e isso já tem acontecido em alguns casos, o que nos traz uma necessidade a mais como igreja. Ainda pesa o fato da igreja precisar arcar com suas próprias despesas mensais. Quem dera nós conseguíssemos levantar uma oferta astronômica como essa. Satisfaria todas as nossas necessidades, eu acho que até o fim de nossas vidas. Por isso, nossa fidelidade, nosso sacrifício, a nossa alegria em ofertar, elas continuam sendo de extrema importância. Bom, abaixo dessa tela está aparecendo aí os dados da conta bancária da igreja, para que possamos fazer as nossas ofertas. Como já tem sido falado em domingos anteriores, você pode baixar, eu acredito que você já tenha feito, o aplicativo no seu celular, no seu banco, para fazer a transferência sem precisar sair da sua casa. Se você ainda não fez e tem esse desejo, você não sabe fazer, que você possa procurar ajuda com o seu líder de igrejas em casa, ou com alguém que você tenha confiança. Então, eu gostaria de convidar você a orar comigo agora. Nosso Deus e Pai, obrigado, Deus, porque o Senhor tem suprido todas as nossas necessidades. Pai, a Bíblia ensina, Pai, que o Senhor jamais vai nos abandonar para passarmos necessidades, para vivermos na miséria. O Senhor tem, muito pelo contrário, Pai, nos chamado a nos erguer com confiança no Senhor, Pai, nas promessas do Senhor, na misericórdia do Senhor, Pai, com fé, para que a gente possa acreditar, Pai, que o Senhor está conosco, que o Senhor vai suprir tudo aquilo que precisamos até o fim das nossas vidas, sejam, Pai, valores materiais e principalmente, Pai, os valores espirituais de que tanto necessitamos, Pai, para chegarmos até o fim juntos com o Senhor, Pai. Abençoa, por favor, esse tempo de oferta, que a nossa igreja consiga, Pai, sempre arrecadar o suficiente, Pai, para que as necessidades, Pai, sejam todas elas, Pai, supridas como igreja, como família. Muito obrigado, Pai, que o Senhor continue abençoando o restante desse culto. É o que eu oro, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Bom, vamos dar continuidade ao nosso culto com algumas canções agora. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória. A ele a glória, a ele a glória, pra sempre, amém. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, pra sempre, amém. Quão profundas riquezas e o saber, o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos.
as coisas, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, pra sempre, amém. Toda a glória, a ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, pra sempre, amém. Cristo Rei, Redentor, bom pastor, minha luz, ó meu Deus, Salvador, meu amor, me conduz. Eu me entrego, eu me rendo ao Senhor. São teus jeitos que me fazem confiar. Eis-me aqui, Cristo Rei, Cordeiro divino, Criador. O caminho, a verdade e a vida. Glorioso, poderoso, Messias. Paz na terra, cantam anjos, se alegra o céu. Pão da vida, a esperança, o Consolador. Grandioso e bendito, ó Emanuel. Com respeito e temor, expresso meu louvor. Sempre lhe direi, eis-me aqui. Oh, 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 oh. O caminho, a verdade e a vida. Glorioso, poderoso, Messias. Paz na terra, cantam anjos, se alegra o céu. Pão da vida, a esperança, o Consolador. Grandioso e bendito, ó
Eis-me aqui, eis-me aqui. Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são os que choram, porque Deus os consolará. Bem-aventurados os humildes, pois de Deus a terra vão herdar. Bem-aventurados os que têm fome de justiça, porque Deus prometeu saciar. As bem-aventuranças do Senhor são promessas que nos animam e encorajam em nosso caminhar. As bem-aventuranças do Senhor são promessas que nos animam e encorajam em nosso caminhar com Deus. Bem-aventurados os que têm compaixão, pois receberão misericórdia. Bem-aventurados os corações puros, pois eles verão ao Senhor. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão os filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos, porque Deus recompensa os seus. As bem-aventuranças do Senhor são promessas que nos animam e encorajam em nosso caminhar. As bem-aventuranças do Senhor são promessas que nos animam e encorajam em nosso caminhar com Deus. As bem-aventuranças em nosso caminhar com Deus. As bem-aventuranças em nosso caminhar com Deus. Você se lembra? Você se lembra de um tempo em que nem sabia o que é uma máscara N95, em que as únicas pessoas que conheciam um ventilador mecânico eram os profissionais da área de saúde? Se lembra quando a palavra social vinha acompanhada de palavras como encontro, atividade ou passeio? E uma saudação calorosa não parecia tanto com isso, mas com isso? Um tempo onde as escolas eram lugares onde você tinha que levantar a mão de verdade. Lembra das festas de aniversário? Eram divertidas. Casamentos, formaturas e até os funerais. Você se lembra dos gritos dos torcedores nos estádios lotados e as músicas cantadas junto com os artistas nos shows? E pessoas, muitas pessoas, saindo de viagens, comendo no churrasco, ficando presas no trânsito, indo para o trabalho. Você se lembra de quando as coisas eram normais? Eu acho e me pergunto se algum dia alguma coisa foi normal. O novo normal. Bom dia, meu nome é Samuel, se você não me conhece, e nós somos a Igreja de Cristo Internacional do Rio de Janeiro. Bom, a gente na quarentena fica um pouco diferente, né? Meu cabelo cresceu um pouco, mas continua o mesmo. É muito especial poder estar aqui com vocês, e antes de começar eu queria que você saiba que eu sinto muita falta de vocês. Eu sinto falta de todos vocês. As coisas estão estranhas e nem tudo é ruim, mas com certeza as coisas não são a mesma como era antes. Mas eu sinto falta das crianças, do Ministério das Crianças, as crianças às vezes cantando, de eu poder deixar minhas filhas lá, delas ir brincando. Eu sinto falta do nosso local onde a gente se reúne, do nosso culto. Já faz um bom tempo que a gente não está junto.
Eu sinto falta das pessoas respondendo carinhosamente as aulas, as lições, encorajando. Até às vezes a gente conta uma piada que não é tão engraçada, os irmãos estão sempre apoiando a gente. Mas eu sinto falta das pessoas dizerem amém nos cultos, no meio do sermão. Sinto falta de poder falar pessoalmente com você. Sinto falta de ter o salão cheio e as pessoas estudando a Bíblia, tendo conversas profundas, orando juntas. Sinto falta até do nosso dia a dia de domingo, que a gente tem que arrumar as 3, eu tenho 3 crianças, a gente tem que arrumar as 3, chamar o carro para ir para a igreja, e é um corre-corre, enfim, mas eu sinto falta de ver o rosto das pessoas, e cada domingo, às vezes cada domingo tem visitantes e pessoas novas, eu sinto falta dessas coisas. E eu queria falar, se você está visitando a gente hoje, primeira vez que você está vendo o nosso canal, o Culto Online, eu queria te falar que nós amamos essa experiência online, de culto online, mas nós amamos muito mais estarmos juntos. E eu quero te encorajar a nos conhecer, nós somos uma família e nós amamos estar juntos. Então eu sinto falta de estar junto com vocês, dos abraços, dos sorrisos, de refletir durante a ceia do Senhor, do lado dos meus irmãos. Mas enfim, as coisas não são mais como eram antes, né? As coisas não estão normais nesse momento, né? Mas tem uma frase que às vezes vem na sua cabeça, talvez não exatamente essa frase, mas essa sensação de querer que as coisas voltem a como era antes, de querer que as coisas voltem ao normal. E às vezes as pessoas falam, eu mal posso esperar para as coisas voltarem ao normal. A gente ouve essa ideia e honestamente a gente quer e a gente está pronto para voltar ao normal, né? Às vezes os horários, eu quero voltar a ter meus horários normalmente, às vezes eu tenho uma variação na hora de dormir, acordar, não sei se você está conseguindo manter os seus horários perfeitamente. Isso foi uma dificuldade logo no começo da quarentena para mim. Eu quero não ter que sair mais e ter que ficar usando máscara, né? Toda vez que você vai na rua, você vai usar uma máscara. Eu quero poder voltar a assistir as coisas, os eventos de esporte, os shows ao vivo, né? Agora a gente só tem as lives, né? Mas a gente não tem mais. Eu queria poder cortar o cabelo também. Não sei se eu falei, minha filha de 8 anos quer cortar meu cabelo, né? Inclusive o pessoal do bate-papo pediu para, se ela cortar, eu gravar um vídeo para eles poderem ver, né? Mas eu não tive coragem ainda, né? Eu pedi para a Shirley ajudar ela, a mãe dela, e aí talvez eu deixe ela cortar meu cabelo, né? Mas a gente quer voltar ao normal. Eu quero não ficar mais preocupado de que pessoas podem ficar doentes, nossos irmãos, não ficar mais preocupado com a crise financeira que tem atacado muitas pessoas, nem ter a preocupação de ter a possibilidade de perder as pessoas que eu amo. Sei que essas coisas que eu falei nem todas têm igual peso, mas a gente quer, eu quero que as coisas voltem ao normal. Não sei se você tem essa necessidade. E a gente se vê falando, né? Eu mal posso esperar para que as coisas voltem ao normal. E tem uma ideia que eu acho que é típica. Você não sabe realmente, ou você não compreende realmente o quanto você quer o normal, até que você seja obrigado a viver sem ele. E aí você vê que você aprecia o normal. Eu costumo orar todos os dias, e as minhas orações, eu peço por várias coisas, mas tem alguns temas que eu acho que se repetem. Eu acredito que a maioria dos irmãos faz a mesma coisa, mas na minha oração eu quase sempre oro pedindo pela saúde dos nossos irmãos, pela saúde da minha família. Eu me preocupo com isso.
um tema principal são as finanças. Eu oro pelas minhas finanças, eu oro pelos nossos irmãos que estão passando por momentos difíceis, porque ou perderam seus empregos, ou perderam sua renda. Eu, inicialmente, no meu trabalho, eu ia ser descontado, ia ter meu salário diminuído em 25%, mas depois isso voltou atrás. Mas eu tenho orado, é uma preocupação que a gente tem. Eu oro pelas finanças da igreja, pelas minhas finanças, e eu oro por essas coisas, e eu oro pelos meus relacionamentos, pelos meus amigos, para poder estar junto com os irmãos novamente, as pessoas com quem eu estudo a Bíblia. E eu oro também por algumas coisas como conforto. Conforto não digo luxo, mas assim, poder ver que talvez as crianças estão indo bem na escola, e orar para que a gente consiga talvez fazer uma viagem, porque eu gosto de poder fazer uma atividade com a minha família. Então, esses são temas que volta e meia aparecem na minha oração e constantemente. E eu oro por essas coisas: saúde, finanças, amigos, conforto. Eu acho que são necessidades normais, essas coisas, são necessidades normais. Isso é o que todos nós queremos. A gente quer que se estabilize e volte ao normal as coisas. E são necessidades que nos, às vezes, pressionam a gente, para a gente ter essas coisas, né? A quarentena, ela com certeza fez uma luz brilhar sobre a ideia de que essas coisas parecem ser algumas necessidades que a gente precisa agora, né? Mas existe um princípio nas Escrituras que, pelas próximas semanas, eu queria que a gente pudesse explorar. Pelas próximas semanas, a gente vai olhar alguns encontros de Jesus com as pessoas. Encontros em que Jesus colide com a vida normal, do dia a dia das pessoas. E ele vira de ponta cabeça. E o que nós vamos ver é que o que Jesus faz nesses encontros, nesses momentos com essas pessoas, eu acredito que podem acontecer também conosco, nos nossos momentos, na nossa vida agora. Quando Jesus fala para as situações de vida daquelas pessoas, quando fala para a vida normal deles, quando ele tenta reformar a vida deles, e ele dá uma escolha para eles. Ele também faz isso conosco hoje e nos dá uma escolha. Nós tantos podemos, frequentemente, a gente pode abraçar uma verdade confortável, uma existência, uma vida confortável, quando a gente pode decidir, ao invés disso, abraçar uma verdade desconfortável, ou uma existência desconfortável, uma verdade que faz a gente viver diferente, ou pensar diferente. Uma verdade que nos faz mudar as nossas prioridades, as prioridades da nossa vida por inteiro. A gente pode tanto abraçar essas verdades, a verdade que Deus nos dá, e vivermos à luz daquilo que se tornará um novo normal para a gente, quanto a gente pode continuar a viver na realidade da maneira que nós sempre temos vivido em nossas vidas. O ponto principal dessa série, dessa nova série, o Novo Normal, essa nova série, a gente vai estudar encontros de Jesus que moldam um novo normal nas pessoas. E fazendo isso, permitir a nós mesmos, nas nossas circunstâncias de vida, termos um encontro, esses mesmos encontros com Jesus Cristo, para que Ele construa em nossos corações e na nossa mente um novo normal. É isso que a gente vai descobrir. E a gente vai descobrir que talvez as coisas pelas quais a gente está procurando não sejam as coisas que nós deixamos para trás. Talvez as coisas que a gente está procurando em termos de normal não sejam as coisas que a gente deixou para trás. Talvez normal nunca
foi planejado para ser o lugar onde a gente deveria estar. Hoje a gente vai estudar o encontro de Jesus. É uma das histórias da Bíblia mais conhecidas. É o encontro de Jesus com um paralítico. Se você tem uma Bíblia, eu queria te pedir para abrir ela em Marcos capítulo 2. E eu vou usar aqui a NVI. Você pode usar a versão que você tiver. Aí as escrituras vão estar passando para você. Mas em Marcos 2, essa história que nós vamos ver, eu vou te dizer logo no começo algumas coisas que a gente vai ver nessa história. Uma coisa que eu queria te falar é, geralmente, a necessidade que a gente sente não é a nossa necessidade mais profunda. Algumas vezes, frequentemente, as necessidades que nos pressionam não são as nossas necessidades principais. E, frequentemente, as coisas que nós mais queremos não são as coisas que mais precisamos. E isso que nós vamos descobrir, e é isso que nós vamos descobrir em Marcos 2. Vamos lá. Marcos 2, versículo 1. Eu vou falar um pouco aqui do contexto. Jesus, ele acabou de começar o ministério dele, ele fez alguns milagres, algumas curas, algumas pregações maravilhosas. As pessoas ficam estimuladas, intrigadas a respeito dele. O que acontece nessa história em particular, Jesus estava voltando para a cidade natal dele, na Galileia, e ele vai para um lugar próximo onde ele cresceu, que foi Nazaré. Ele vai para Cafarnaum. E a história diz que ele vai para uma casa ensinar, e quando ele chega na casa, a cidade inteira tinha ido para lá. A casa estava tão cheia, mas tão cheia, que até as portas e as janelas tinham multidões em volta. E todo mundo queria ouvir Jesus. E assim que a história começa, em Marcos 2, começando no versículo 1. Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar, nem junto à porta. E ele lhes pregava a palavra. E no versículo 3, aqui a gente começa a desenrolar a história. Vieram alguns homens, trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 deles. Nós não sabemos muita coisa a respeito desse homem paralítico, mas eu acredito que a gente pode fazer uma hipótese aqui. Geralmente as pessoas que eram paralíticas de nascença, elas eram afastadas da sociedade, elas não eram nem incluídas, né? Elas tinham que ficar isoladas. E esse homem tinha 4 amigos saudáveis, que estavam dispostos a levar ele até Jesus. Então, uma hipótese é que esse homem, ele havia ficado paralítico recentemente. Mas isso é uma hipótese, quer isso tenha acontecido, quer não, a gente sabe de uma coisa. Esse homem estava tentando voltar ao normal. Ele queria voltar, ele queria ser como todo mundo, ele ansiava por normalidade, andar de novo, trabalhar de novo, ser normal. E no versículo 4, não podendo levá-lo até Jesus, por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava, e pela abertura do teto, algumas escrituras, algumas versões trazem cavando, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Agora, você consegue parar e imaginar essa cena? Todas aquelas pessoas, talvez centenas de pessoas, a cidade inteira ali para ouvir Jesus. Então, aqui tem 4 pessoas, 4 homens, e eles estão ali, e eles sabem que Jesus chegou na cidade. Eles vão até a casa do amigo dele, que é paralítico, e falam: ei, vem com a gente, tem uma pessoa que faz milagres que está na cidade, Jesus está na cidade.
Ele faz milagres, ele vai trazer sua vida de volta ao normal. Você vai querer ficar deitado nessa maca o resto da sua vida. Então eles aparecem lá, só que eles chegam na casa onde Jesus estava muito atrasados, mas muito atrasados. Eles chegam lá e não tem mais lugar para eles se aproximarem de Jesus. E quando eles veem que não tem mais lugar para onde eles podiam entrar, eles ficam desanimados. Como eles podiam chegar até Jesus? Então um dos amigos, eu imagino, teve uma ideia. Ele falou, vamos subir no telhado. Deixa eu te falar um pouco sobre como era naquela época as casas. As casas, elas geralmente não tinham muitos cômodos, era geralmente um único cômodo, uma grande sala, né, um espaço central, e eles tinham um telhado plano e ao lado da casa tinha uma escada que você subia até o telhado. Então o que esses homens fizeram? Eles subiram pela escada externa, chegaram no telhado, e o telhado ele era feito com uma massa de lama, palha e grãos, tipo um cimento, e no topo eles colocavam telhas. Esse era o telhado. E é por isso que algumas versões dizem que eles cavaram o teto, porque eles tinham que remover as telhas e começarem a cavar. Então os amigos estavam no telhado, Jesus estava ensinando do lado de dentro da casa, e todo mundo super quieto dentro da casa. Então eles começam a ouvir um barulho como algo estivesse arranhando dentro da casa. Ninguém sabia de onde estava vindo aquele barulho, eles achavam, o que está acontecendo? Ouvindo alguma coisa talvez vindo de cima, mas a pregação de Jesus continuava, e o barulho de arranhar, e talvez fosse, sei lá, um bicho, talvez eu estivesse ali no telhado, e de repente aquele barulho muda, ele sente como se fosse uma batida, e de repente começa a cair do telhado, né, aquela massa, e fica um buraco, e começa a entrar luz, né, dentro da casa, e começa a cair aquele reboco, aquela lama seca, com grãos e palha, e cai sobre Jesus, cai sobre as pessoas, cai sobre o cabelo, cai sobre a barba deles, e tudo caindo. E nesse momento o sermão já tinha parado, Jesus não ia continuar falando. E Jesus olha para cima, as pessoas olham para cima, e talvez Jesus começa a rir. O que está acontecendo aqui? Claro, Jesus sabia o que estava acontecendo, mas todo mundo estava se perguntando, o que está acontecendo aqui? E todo mundo, talvez próximo aí, meio sujo, com as coisas que estavam caindo, e talvez os donos da casa gritando, ei, você sai daí, o telhado da minha casa! E as pessoas tentando entender o que estava acontecendo, e de repente o buraco começa a crescer, o sol entra, e de repente uma coisa tampa aquilo ali, e desce uma maca, e em cima da maca o paralítico, né? E Lucas fala que eles desceram a maca em frente de Jesus, e o telhado aberto, o homem deitado, a maca de frente de Jesus. A Bíblia não fala o que aconteceu ali naquele momento, mas eu imagino, eu não sei, mas talvez Jesus tenha rido quando ele olhou aquele homem, e todo mundo em volta se perguntando o que ele vai dizer, o telhado quebrado, e os 4 amigos lá em cima segurando uma corda que eles desceram, talvez fazendo, você conseguiu, cara, você conseguiu! E aqui está aquele homem que não podia se mover, e tudo o que ele queria, tudo que aquele homem queria era voltar ao normal. Ele queria voltar ao normal. Ele queria ser normal novamente. E na minha mente, na minha imaginação, talvez os lábios daquele homem estavam trêmulos. Ele estava com medo, uma multidão de desconhecidos olhando para ele. Todo mundo naquela casa sabia exatamente por que aquele homem estava ali. Ele não estava ali para ouvir o sermão. Ele não estava ali para aprender. Ele estava ali por uma razão. Esse era o momento dele, que ele desesperadamente queria ser curado. Sua oração para Deus era que Deus o curasse da sua situação.
e era a chance dele, a última bala da agulha dele. Naquele momento, quando a necessidade parecia tão óbvia para todo mundo, quando a resposta parecia tão evidente para todas as pessoas, naquele momento, Jesus usa aquela oportunidade para fazer brilhar uma verdade penetrante que foi necessária naquele momento e que é necessária hoje. A luz que ele fez brilhar naquele momento. Naquele momento, Jesus fez algo que nós não chamaríamos de normal. Ao invés dele apenas lidar com as coisas logo de começo, ele desafia a gente. Ele nos faz ver além do imediato, na direção do eterno. No versículo 5, vendo a fé que eles tinham, Jesus percebia claramente que aqueles homens tinham fé para estar ali. Jesus disse ao paralítico: filho. Essa palavra no grego tem uma conotação de carinho e aconchego, que traz a ideia de pequena criança, criancinha, filho. Você fez tudo isso para chegar até mim, você fez tudo isso para estar diante de mim, filho. Os seus pecados estão perdoados. Agora, se você é o homem na maca, talvez você pensaria: calma aí, que? Os meus pecados estão perdoados? Por que aquele homem veio até ali? Ele não veio para que os pecados dele fossem perdoados. Ele veio para ser curado. Ele veio para voltar ao normal. Ele veio para ter a vida dele de volta. Ele queria voltar ao normal, como ele tinha sido um dia. Talvez, mas a multidão e estava ali um homem querendo ser curado, e tinha, a Bíblia fala em Lucas que tinham fariseus, e no próprio livro de Marcos fala que existiam mestres da lei, e no versículo 6 e 7 estavam sentados ali alguns mestres da lei raciocinando em seu íntimo: por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser Deus? Os líderes religiosos sabiam o quanto custava ser perdoado de pecado. Ter seus pecados perdoados era caro, era penoso e complicado. Antes de mais nada, se você quiser que os seus pecados fossem perdoados, não era uma pessoa que dizer para você: os seus pecados são perdoados. O que você tinha que fazer em primeiro lugar era comprar um animal. Você comprava um cordeiro sem mancha, ou se você não tivesse dinheiro para comprar um cordeiro, você comprava um pombo, e se você não morasse perto de onde ficava o templo, você empacotava suas coisas e você colocava elas todas em algum lugar, e você fazia uma jornada até o local do templo. E quando você chegava lá, você tinha que esperar, porque você não era o único que tinha pecado. Um monte de gente com pecado, e não tinha muita gente para fazer aquele trabalho do sacerdote. Então você esperava, e quando enfim chegava a sua vez, que tinha um sacerdote disponível, e talvez a roupa dele já estava toda suja de sangue, por ele ter feito o trabalho o dia inteiro ali no templo, e o que você começa a ver é um impacto brutal por conta dos pecados. O que acontece é que aquele sacerdote pega um animal que você trouxe, e ele corta a garganta daquele animal, e ele recolhe, e ele sente o sangue daquele animal saindo, e ele enche uma vasilha, e ele pega e mergulha os dedos no sangue e asperge sobre o altar. Então você assiste enquanto os seus pecados recebem a pena que eles merecem receber. E a pena que um pecado precisa receber é a morte. A perda da vida é a consequência do pecado, do seu pecado. E essa cena envolve sangue. Depois dele matar brutalmente aquele animal, ele vira para você e diz:
os seus pecados estão perdoados. Mas isso é só temporário. Quando você peca novamente, você tinha que comprar outro animal e passar por todo esse processo de novo. A ideia é que a maneira normal de perdão é cara. A maneira normal de perdão é cara e complicada. Os mestres da lei entendiam isso. Então, quem é esse homem aí na frente dizendo: seus pecados estão perdoados? Você não simplesmente diz isso para uma pessoa desconhecida que não sabe nada a respeito? Seus pecados estão perdoados? Isso é muito mais complicado do que isso. Mas Jesus, ele consegue fazer algo incrível. Ali naquela audiência tinham aqueles homens que viviam talvez uma vida normal, tinha aquele paralítico que queria voltar ao normal, e Jesus consegue chamar a atenção, focar a atenção de todas as pessoas. Depois ele dizer aquelas coisas, as pessoas ficaram com uma tensão. Você consegue sentir a tensão que estava naquela casa? O telhado tinha acabado de cair. Ele diz essas coisas para aquele homem. Os pecados dele estavam perdoados. Ninguém fica muito animado com isso. Mas um grupo de pessoas que talvez tivessem sido legalistas e não conseguiam ver além das próprias experiências delas, enfim, questionam isso. E no versículo 8, Jesus fala uma coisa tão legal. Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando e lhes disse: por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? Jesus olhou diretamente para os líderes religiosos e disse: eu sei exatamente o que vocês estão pensando. Por que vocês estão pensando essas coisas? No versículo 9, o que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados? Ou levante-se, pegue a sua maca e ande? Sabe, essa é a primeira vez na história que Jesus menciona que ele sabe exatamente o que aquele homem tinha, por que aquele homem tinha vindo. Jesus não estava desconectado da necessidade daquele homem, da necessidade física daquele homem. Ele não estava desconectado do que aquele homem realmente estava procurando. Ele sabia por que ele tinha feito o que ele fez. Ele sabia por que os amigos dele fizeram o que eles fizeram. Ele sabia a dor daquele homem. Ele sentia a necessidade dele. Ele sentia aquela necessidade urgente, que era uma necessidade que impressionava aquele homem. Ele sabia o quão duramente aquele homem tentava voltar ao normal. Mas Jesus, naquele momento, deu uma oportunidade para aquele homem. Uma oportunidade para que ele mudasse para um normal melhor, para um novo normal. Porque Jesus deu a ele um futuro eterno. E sabe uma coisa, irmãos, que é loucura? Eu não sei se você vê isso, é uma loucura. Seus pecados estão perdoados. Jesus falou isso para ele. Foi essa frase que Jesus falou. E isso não impressionou ninguém. Ninguém festejou, celebrou isso. Na verdade, ele disse: seus pecados estão perdoados, e todo mundo ficou desapontado com Jesus. E Jesus fala: o que é mais fácil dizer? Os seus pecados estão perdoados? Ou pega a sua maca e ande? Jesus aqui está afirmando um princípio espiritual, que as nossas necessidades que nos pressionam não são as necessidades principais. Frequentemente, as necessidades que mais nos pressionam não são as nossas principais necessidades. O que era urgente para aquele homem, na verdade, não era o que mais importava para ele. A necessidade que ele sentia não era realmente a necessidade mais profunda dele. O que ele mais queria não era, na verdade, o que ele mais precisava. E agora, eu queria compartilhar com vocês, eu não sou diferente daquele homem. Eu estou no mesmo barco que os líderes religiosos também. Porque eu fico desapontado quando Deus não supre as minhas necessidades.
as necessidades que eu sinto como sendo as principais, as necessidades que eu sinto que estão me pressionando. Eu sinto desapontamento quando Deus não supre essa necessidade, quando Ele não cura, quando eu peço por cura, quando Ele não provê, quando eu peço por providência, quando Ele parece ausente, quando acontecem injustiças. Mas olha, eu falei sobre oração no começo, sobre alguns pontos que aparecem geralmente, como saúde, finanças, relacionamentos e conforto. Essas coisas têm colorido muitas das minhas orações. E sabe, nem sempre eu reconheço o quão feliz eu estou. E eu estou sendo honesto pelo fato de que os meus pecados foram perdoados. Perdão. Às vezes isso não é urgente, isso não é algo valioso, isso não é algo celebrado, mas esse é o ponto principal de Jesus na história. Esse é o ponto de Jesus nessa história. Ele tem a atenção de todo mundo. Esse homem está tentando voltar ao normal. Ele quer saúde, como todos nós. Ele quer voltar ao trabalho, ele quer ter recursos financeiros, ele quer ter relacionamentos, talvez confortos que vêm com todas essas bênçãos maravilhosas. E é tudo o que esse homem quer. Ele quer voltar ao normal. Mas você sabe por que voltar ao normal e ter Jesus atendendo as nossas necessidades que nos pressionam é tão importante? Eu estou apenas sendo honesto com vocês. Sabe por quê que é tão importante para a gente voltar ao normal e ter nossas necessidades imediatas atendidas? Porque nós não vemos como Deus vê. Nós não vemos como Deus vê. Eu sei que isso é óbvio, mas é verdade. Nós não percebemos que todas essas coisas, saúde, finanças, relacionamentos, conforto, tudo isso acaba. E se nós voltamos ao normal, que significa que nós temos saúde, temos recursos, todas aquelas coisas, sabe? Isso não importa. Isso não importa. Isso não importa porque o que realmente importa na vida, o que realmente importa na vida é perdão. Perdão importa. Irmãos, perdão é algo que a gente deveria estar gritando pelos telhados. Quando nós perdemos nossos empregos, nós deveríamos ficar bem, porque nós fomos salvos, porque nós fomos perdoados dos nossos pecados. Perdão é um milagre que nós deveríamos estar procurando. O fato de que nós podemos ser aceitos por um Deus santo, embora nós estejamos manchados dos nossos pecados. Isso deveria ser a coisa que a gente celebra mais do que qualquer outra coisa no mundo. Eu fui perdoado. Eu fui perdoado. Talvez você pense, esse pensamento é difícil para eu entender. Se eu perdi meu trabalho, eu não vou ficar pensando nisso. Talvez você ache, poxa, como é que eu vou pensar em perdão se as pessoas ao meu redor estão sofrendo? Talvez você possa pensar, né, que isso é secundário. Ou talvez, enfim, você pense que isso não é para você. Mas sabe de uma coisa? Qual que é a mensagem? Eu me pergunto qual é a mensagem que essa pandemia de Covid-19 trouxe, que colidiu com o estilo de vida de todo mundo. Qual é a mensagem que essa pandemia trouxe? Quando a gente vê as mortes, os desesperos, qual é a mensagem que ela trouxe? Quando a gente vê as pessoas repriorizando os sonhos de prosperidade,
Qual é a mensagem que essa pandemia trouxe diante do medo que tem atacado e afligido almas? Qual é a mensagem que essa pandemia trouxe quando o nosso normal foi derrubado? Sabe, eu acredito que a mensagem é que o mais importante é salvação. O que mais importa é perdão. O que mais importa é justificação. O que mais importa é ser aceito por Deus, não com base no que nós fizemos, mas com base em quem Ele é. O que mais importa não é o que nós perdemos. O que mais importa é que nós temos uma oportunidade de receber tudo na eternidade, porque Deus deseja dar a nós salvação e perdão, e podemos ter isso eternamente. Mas a gente precisa ver como Deus vê. Não importa se você é um cristão ou se você é um não cristão. Se você não vê como Deus vê, você perde o principal. Sabe, eu queria falar para você que você está recebendo uma oportunidade de Jesus, de ter tudo que se coloca entre você e Ele removido para sempre, para que você possa ter uma conexão com Ele, não apenas nessa vida, mas sempre. Sabe, Jesus, depois de ter completado, chamado a atenção de todos completamente, Ele faz uma declaração tremenda, quando a história está quase encerrando. No versículo 10 ele fala: mas para que vocês saibam. Os fariseus, os mestres da lei estavam perguntando: quem é esse que perdoa os pecados? Mas ele fala: mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Eu quero que vocês entendam, que saibam, Jesus está falando que eu tenho autoridade de remover pecados, então eu vou mostrar para vocês que eu tenho autoridade de remover pecados. Como que eu vou fazer isso? Eu vou tirar as consequências do pecado. Sabe, a Bíblia fala que a morte é a consequência do pecado. E a Bíblia fala que a consequência do pecado é morte, a consequência do pecado é a doença, a consequência do pecado é a pobreza, a consequência do pecado é a injustiça. Com isso eu não estou dizendo que alguém é pobre ou é injustiçado, tem uma doença por causa dos seus próprios pecados. O que eu quero dizer é o que está em Gênesis 1, 2 e 3, que quando o pecado entrou no mundo, o plano original de Deus para nossas vidas foi alterado, e o mundo e as nossas vidas ganharam uma condição decadente ou decaída, e junto com o pacote do pecado veio a doença, o sofrimento, as aflições. E Jesus está falando para eles: eu vou provar para vocês que eu posso perdoar os pecados de alguém, tirando as consequências do pecado que entrou no mundo. Eu tenho autoridade para tirar pecados, para perdoar pecados. Como que vocês vão ver? Eu vou falar para esse homem: levanta e anda, ele vai se levantar e ele vai andar. Então, se alguém dizer para você que tem autoridade para perdoar pecados, ele vai ter que provar, demonstrar que ele tem autoridade, removendo as consequências do pecado. Mas sabe de uma coisa? A razão pela qual Jesus curou as pessoas fisicamente foi para demonstrar que ele tinha autoridade para curar elas espiritualmente. Isso é muito importante, porque isso mostra que curar as pessoas fisicamente é secundário. Jesus veio para nos curar espiritualmente. Isso é o principal. O fato que Jesus veio nos curar para sempre. Olha, todo mundo que Jesus curou morreu. As pessoas morreram, mas Ele não curou as pessoas para que elas... Ele veio mostrar que Ele podia nos dar algo eterno, uma vida na eternidade. Eram evidências temporárias de que Ele tinha autoridade eterna. Lembra disso? Jesus tem autoridade de solucionar o principal problema do homem.
Agora no versículo 12, ele fala, ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos, que atônitos com esse milagre, deve ter se levantado, glorificaram a Deus, dizendo que nunca vimos nada igual. O milagre que maravilhou aquelas pessoas foi um milagre físico, secundário, temporário, mas a salvação de Jesus passou batido por eles. Eles ficaram maravilhados com a provisão temporária de Deus e não com a salvação eterna. E isso é muito normal no mundo, isso é normal nas nossas vidas. A gente fala, Deus, obrigado. Deus, obrigado porque eu consegui um emprego. Deus, obrigado porque o Senhor cuidou disso aqui na minha vida. Deus, obrigado porque eu consegui receber essa promoção. Deus, obrigado porque eu consegui um casamento. Deus, obrigado porque eu consegui. Deus, obrigado porque o Senhor me deu isso. Sabe, e essas são provisões secundárias, eu não me importo, não é que eu não me importe, mas não é errado você agradecer por essas coisas, inclusive é bom, mas isso não é o principal. Às vezes a gente ama os milagres temporários, mas você tem amado o perdão de Deus, a salvação de Deus. E se ao invés de a gente querer voltar para o antigo normal, a gente queira começar a ter um novo normal, onde a gente coloca as prioridades espirituais, a gente coloca as coisas espirituais primeiro, e a gente enxerga e tenta pensar como Deus pensa. Se no novo normal, ao invés de a gente orar somente pela saúde, pelas finanças, pelas amizades, a gente orar pela salvação da nossa família, pela salvação dos nossos filhos, pela salvação dos nossos inimigos, pela salvação dos nossos governantes, sabe, orar por essas coisas. Você sabe por que Deus nos tirou do normal? Porque o nosso normal estava atrapalhando o caminho do que é eterno. Você sabe por que Deus tirou aquilo que a gente tinha como normal, tirou as coisas normais que a gente tinha? Porque elas estavam atrapalhando a gente ver o que realmente importa. Irmãos, salvação é o que importa. Achar descanso em Cristo é o que importa. Chegar em casa, vencer a batalha, encontrar um Salvador face a face, completar a corrida, receber o perdão dos pecados, é o que realmente importa. E a gente deve abraçar a ideia de que a nossa necessidade principal não é a saúde, não é o dinheiro, não é companhia, não é conforto. Aquilo que nós mais precisamos é salvação. O que nós mais precisamos é o perdão dos nossos pecados. E a gente tem tudo para, na situação mais desafiante da nossa vida, não sei qual vai ser a situação que você passe, mas independente da situação que alguém possa passar, se você se apega ao perdão de Deus e à salvação, você pode se ajoelhar e orar, dizendo obrigado, obrigado, obrigado pela salvação da minha vida. Você pode também, se você não é cristão, você pode decidir colocar sua fé em Jesus, se arrepender dos seus pecados e ser batizado e ter o que você mais precisa, salvação. Irmãos, amigos, as nossas necessidades urgentes, elas são para lembrar cada um de nós da nossa principal necessidade, que é a salvação das nossas almas. Queria convidar vocês a uma oração para que a gente possa tomar a Santa Ceia. Deus, muito obrigado, Pai, por lembrar que a nossa alma precisa do perdão, que a nossa alma precisa da salvação que vem de Jesus. Eu oro para que o Senhor abençoe os elementos da ceia, o suco de uva que representa o sangue de Cristo e o pão que representa o corpo dele, e que a gente possa lembrar que o trabalho que Cristo fez em perdoar nossos pecados e salvar nossas vidas é completo, e que a gente pode passar por qualquer situação nos regozijando,
porque nós somos salvos e perdoados pelos nossos pecados. Eu oro para que aqueles que estão assistindo nossos cultos, nossa pregação, que eles possam tomar a decisão de conhecer Jesus e priorizar a salvação da vida deles. Eu te oro agradecido, no nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos e irmãs, amigos e amigas, nosso culto está encerrado. Muito obrigada por ter nos acompanhado até aqui. Se você gostou do culto, não esquece de curtir o vídeo aqui embaixo e comentar alguma coisa. Eu queria agradecer a todo mundo que ajudou na organização, na preparação desse vídeo. Não só quem apareceu, mas quem esteve literalmente por trás das câmeras. Muito obrigada. Eu espero que você tenha um ótimo domingo e até semana que vem.